Muito bom, meus amigos do YouTube. Eu gravei um outro vídeo falando um pouquinho sobre o gráfico horizontal de barra. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o gráfico vertical. Quando que é o melhor momento para você usar esse gráfico dentro do seu dashboard? Vou deixar o cardzinho aqui do outro vídeo, se você quiser conferir lá, dá uma moral pra gente. Por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso aqui agora, deixa o joinha, pra gente sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre esse primeiro gráfico aqui no Power BI, né? O gráfico de barras horizontal, o empilhado, né? Stacked Bar Chart. A segunda opção é esse cara aqui, ó. Eu vou clicar nele, que é esse gráfico empilhado na vertical, né? O gráfico de barras ali, ó. Então, eu vou jogar ali o meu total de vendas. Olha lá. Ele joga, então, a barra vertical, né? Mostrando o total de 2,2 milhões de dólares em vendas globais de todos os meus produtos. Mas se eu quiser ver essa diferença em subcategoria de produto, ó, vamos ver o que acontece aqui. Quantas subcategorias eu tenho? Olha lá. Veja que eu tenho aqui, não sei, umas 12 subcategorias de produtos diferentes, né? E o problema em usar o gráfico vertical, que foi exatamente o que eu falei na aula anterior, para esse tipo de visualização, é que quando você tem uma categoria como texto, olha o que acontece. Ele coloca o texto ali em 45 graus, que nesse caso aqui até que dá para ler bem, né? Não é um problema. Mas se você tiver muitas informações de texto ou se você tiver pouco espaço no seu gráfico, olha como fica horrível para você poder ler e tentar entender qual daquelas barras se refere a qual daqueles produtos. Então, se você precisa fazer isso, use o gráfico horizontal. Mas quando você vai fazer uma comparação temporal, né? Então eu recomendo você usar esse cara aqui. Então eu vou fechar aqui o total de vendas aqui e a subcategoria. Vamos voltar, na verdade, o total de vendas aqui no eixo Y, né? No meu eixo vertical. E agora no meu eixo X eu vou jogar aqui o meu campo de data. Olha lá, olha o que ele fez, né? Ele jogou várias barrinhas, parece um gráfico de linhas, né? Mas na verdade são várias barras ali, um para cada período que eu tenho de data, né? Eu vou jogar um filtro aqui, só para a gente poder expandir um pouquinho melhor isso daqui. Vou meu filtro padrãozinho aqui. Esse filtro eu vou jogar ali o meu ano, ó. Agora eu vou mudar aqui, visualizar aqui então 2017, 2018. Vamos ver só 2018, 2017, olha lá. Então, desde que ele mostrou, né, uma barrinha para cada dia do ano. Né? Se eu levar o mouse ali, eu vou ver aqui, ó, cada uma dessas barrinhas, ó, ups, ele nem mostra de tão pequeno que tá lá, data, 4 de novembro de 2017, 10 mil dólares. Então, quando você tem, assim, muitos pontos de data, então eu não recomendo usar o gráfico de barras, eu recomendo usar o gráfico de linha, que ele traz uma visualização melhor, mais fácil de interpretar. Mas quando você tem uma visualização menos granular do que dia, né? Você não precisa mostrar tantos pontos no seu gráfico, então o de barra ele funciona muito bem. Quando você precisa, por exemplo, mostrar por trimestre, né? Vou mostrar isso daqui, ó. Na verdade, vou mostrar por mês. Cadê? Vamos selecionar isso aqui. Mostrar por mês. Olha lá, tá? Então, eu tenho o ano de 2017 selecionado aqui. E aí, as minhas categorias aqui, né? Eu preciso melhorar as legendas lá de meses, né? Mas veja que é muito fácil de interpretar e ver quando eu tenho menos granularidade. As barras aqui muitas vezes funcionam até melhor do que as linhas, né? Porque o comparativo aqui é muito mais fácil, né? Quando você quer comparar, por exemplo, esse mês 3 aqui, ó, com esse mês 8 aqui, ó, você pode ver que eles são bem semelhantes, né? Às vezes no gráfico de linha você não tem essa mesma referência como você tem no gráfico de barras. Então, para um gráfico onde o seu eixo X é o eixo de tempo, o gráfico de barras pode funcionar assim se você não tem muita granularidade, tá? A gente acabou de ver. Se tem muita granularidade, esquece. Vai para o gráfico de linha ou gráfico de área, porque o de barras não vai funcionar legal para você, tá bom? E o gráfico de barra é legal também, porque ele recebe melhor esses data labels aqui, né? As etiquetas de cada uma das ocorrências aqui. Enquanto que às vezes o gráfico de linha não fica tão legal, tá? O gráfico de barras eu gosto quando você precisa mostrar essas etiquetas aqui, porque ele traz um visual um pouco mais limpo e bem mais fácil de interpretar, tá bom? E você pode inclusive jogar esse total aí, ó, lá na base do, olha lá, posição, tá vendo? Você pode pôr lá na base, ó, tá vendo? Olha que legal que fica, tá? E aí você pode até, inclusive, tirar, né, esse eixo Y aqui, porque na teoria você não precisa, você já tem as etiquetas ali individuais, né? Então você pode vir aqui no eixo Y, ó, tirar, se você quiser, né? Não precisa, tá vendo? E agora para a segunda parte desse gráfico, que é o empilhamento, né? Eu vou desligar rapidinho aqui o etiquetas, né, esse data labels aqui, só para mostrar esse empilhamento aqui, e eu vou mostrar isso por região, ó lá. Vamos jogar região aqui dentro, na legenda. Vamos jogar, tá?
Então, esse gráfico vertical é legal nessa situação, quando você precisa comparar o volume de uma métrica ao longo do tempo, mas também te dá a opção de quebrar isso em subcategorias. De novo, no gráfico de linhas você não ia conseguir fazer isso, né? Você até poderia mostrar várias linhas diferentes, mas não é o mesmo tipo de visualização, tá? Porque no gráfico de linhas, quando você quebra em subcategorias com cores diferentes, você vai estar mostrando pontos individuais. Nesse caso, por exemplo, o mês de março aqui, ó, com o gráfico de barras empilhadas, você mostra o total para o mês de março, mas é fácil de você ver quanto cada parte ali, ou cada região ajudou para compor o total do mês de março, diferente do gráfico de linha, tá? Então, nesse caso, funciona muito legal. E se você der um passo para trás, né, para visualizar o seu gráfico, as cores te ajudam muito a ver como cada uma das regiões se comportou ao longo do tempo, né? Então você consegue ver que essa cor vinho escura aqui, que é a região East, né, região leste, ela começou o ano bem fraquinho, total de vendas relativa, né, para cada mês, mas veja como ela cresceu bastante até no final do ano ali. Então, alguma coisa está acontecendo muito bem com essa região. Ó, a região oeste aqui, né, a gente pode ver que relativamente ela não mudou muito, né, talvez perdeu um pouquinho de espaço aqui no final, mas não mudou muito, tá? Então, o gráfico de barras empilhado, na vertical, então ele é muito útil nessa situação, quando você precisa mostrar ao longo do tempo, não muito granular, porque aí vai ficar feio, e você precisa mostrar essa quebra, né? O quanto partes menores compõem aquele total, tá? E aí eu gosto nesse caso, né? Eu tinha mostrado aquele data labels aqui, ó. Eu falei isso também no gráfico no horizontal. Eu não gosto muito de usar esse cara aqui, porque ele põe label em tudo. E às vezes vai poluir demais o seu gráfico. Aqui não está tão feio, porque só tem 12 meses, só tem 4 categorias por mês, então não tem tantas etiquetas ali, talvez funcione bem. Mas se você tiver 6 categorias, 7 categorias, 42, né, 24 meses, por exemplo, então não fica tão legal porque fica um pouco poluído o seu gráfico. Nesse caso, uma opção é você mostrar só o total. Ó lá. Mostra o totalzão lá no final, lá em cima, né? E aí, nesse caso, eu gosto de mostrar o total lá em cima, porque é bem fácil de identificar. Ó lá, põe em negrito. Esse aqui é o total. Né? Então, é bem, bem fácil de identificar para o usuário, não precisa de muita interpretação, é bem objetivo. Tá bom? Então, foi essa aula aí sobre o gráfico empilhado na vertical. Né? Os melhores usos aí, os cuidados que você tem que tomar com a granularidade e tudo mais, tá? Então eu vou estar aqui com alguns vídeos rápidos explorando algumas visualizações diferentes aqui dentro do Power BI. Se tem alguma visualização que você quer ver aqui, ou se você tem algum comentário sobre o que eu falei aqui, algum uso específico que você já usou, que você acha melhor, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente poder explorar também, poder compartilhar com a comunidade aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.